Europa, anos 90. Dentro do brutal e altamente competitivo British Touring Car Championship existia caos. Um caos dominado pela precisão da Nissan, mas com Ford e Renault brigando para vencer corridas no campeonato mais brutal da Europa. A Nissan dominava com precisão japonesa, com Ford e Renault brigando por espaço, mas ali, dentre os gladiadores, tinha um sedã tímido que ninguém levava a sério. Esse era o Opel Vectra. Enquanto BMW, Mercedes e Audi vendiam status no asfalto das autobahns, o Vectra fazia o trabalho sujo. Ganhava corridas contra os japoneses quando ninguém acreditava que um europeu conseguiria. Construía reputação técnica sólida onde poucos estavam olhando e provava competência na engenharia enquanto o marketing vendia outros nomes. Fora das pistas? Bom, invisível, ignorado e tratado como mais um sedã médio europeu. Mas quem realmente entendia de carros sabia a verdade. Entendia que aquilo era sólido demais, competente demais e bad boy demais. Mas ele sumiu, desapareceu. Por quê? Porque o Vectra cometeu o erro de ser competente sem causar barulho. Em um mundo onde carros viram lendas por falhas, pelo ego, marketing, preço ou exclusividade, ele teve a audácia de simplesmente funcionar e ser bom. E a indústria não perdoa tudo isso junto. Hoje te conto porque o Vectra foi um dos carros mais subestimados da era de ouro do automobilismo e por que, décadas depois, ele continua sendo o carro que apenas quem realmente entende o reconhece como referência. Vectra, um bad boy de respeito. No fim dos anos 80, as fabricantes europeias enfrentavam um desafio de renovação. O mercado automotivo do continente tinha se tornado estruturalmente mais complexo, com regulamentações de segurança que avançavam em ritmo constante, exigindo estruturas mais rígidas, zonas de deformação mais bem definidas e melhor proteção aos ocupantes. Ao mesmo tempo, normas de emissões pressionavam por motores mais eficientes e por uma eletrônica embarcada que começava a deixar de ser opcional. Esse cenário coincidiu com a mudança importante no perfil do consumidor. O sedã médio europeu, tradicionalmente associado a uso familiar ou corporativo, passou a ser avaliado também por conforto acústico, estabilidade em alta velocidade, qualidade de acabamento e imagem de marca. O carro precisava cumprir bem o papel de transporte diário, mas também sustentar longas viagens em autoestradas cada vez mais rápidas e congestionadas. E a tolerância a projetos claramente derivados de gerações anteriores diminuía, e a concorrência internacional intensificava essa pressão. Fabricantes japonesas avançavam de forma consistente no segmento médio europeu com produtos como Toyota Carina E, Nissan Primera e Honda Accord, reconhecidos pela confiabilidade mecânica, pela eficiência de seus motores e por uma abordagem mais pragmática de engenharia. Paralelamente, fabricantes franceses investiam em design, conforto e soluções técnicas próprias, enquanto a Volks refinava o Passat como um produto cada vez mais sólido e sofisticado. A Ford, por sua vez, preparava a transição do Sierra para um modelo mais alinhado às novas exigências do segmento. Nesse cenário, o espaço para erros tornava-se progressivamente menor. O automobilismo de turismo assumia um papel estratégico. Campeonatos nacionais europeus funcionavam como vitrines técnicas e instrumentos de validação de projetos. Regulamentos baseados em carros de produção incentivavam as fabricantes e montadoras a desenvolver sedãs médios que pudessem ser adaptados para a pista sem comprometer a coerência do produto de rua. Foi nesse ambiente que a Opel avaliou a sua posição. O Ascona, então principal representante da marca no segmento médio, havia cumprido bem sua função ao longo dos anos anteriores, mas já não acompanhava as demandas de mercado. Sua arquitetura, suas proporções e sua imagem começavam a destoar de um segmento que exigia mais refinamento técnico e simbólico.
O Vectra, então, seria concebido como um produto europeu em essência, desenvolvido pela fabricante para competir diretamente no coração do segmento D, mas com flexibilidade suficiente para adaptações sob outras marcas do grupo, como a Vauxhall e posteriormente Holden e Chevrolet. Do ponto de vista técnico, o novo modelo precisava nascer preparado para normas mais rígidas de segurança, melhor aerodinâmica e uma gama mais ampla de motores. A tração dianteira foi mantida como base, mas sobre uma plataforma mais moderna e eficiente, capaz de sustentar diferentes carrocerias e níveis de desempenho. E desde o início, o projeto foi pensado para operar em dois planos complementares. No uso cotidiano, deveria atender frotas corporativas e clientes particulares com conforto e previsibilidade e, em paralelo, sua base estrutural precisava ser suficientemente sólida para sustentar versões mais potentes e aplicações em competição, especialmente nos campeonatos de turismo que ganhavam relevância como laboratório técnico e ferramenta de imagem para promover as vendas. A primeira geração do Vectra foi apresentada no fim de 1988 como a sucessora direta do Ascona C e marcou uma ruptura clara na abordagem técnica do sedã médio da marca. O desenho exterior foi desenvolvido sob a liderança de Wayne Cherry, então chefe de design da Opel. O novo projeto nasceu orientado por 3 prioridades centrais para o fim dos anos 80. Melhor eficiência aerodinâmica, maior rigidez estrutural e preparação para normas rígidas futuras. Se tratava de uma base pensado para sustentar o modelo ao longo de toda uma década seguinte. A arquitetura utilizou a plataforma GM2900 com tração dianteira e ampla flexibilidade mecânica. Um dos pontos mais destacados no lançamento foi o cuidado com a aerodinâmica, visível nas proporções mais limpas e no coeficiente de arrasto reduzido em relação ao antecessor, algo particularmente relevante para o uso em autoestradas. O aproveitamento de espaço interno também melhorou, refletindo a transição definitiva para um sedã médio alinhado às exigências do novo ciclo europeu. A gama de motores foi ampla desde o início. As versões de entrada recorreram a 4 cilindros de 1.6 e 1.8 litros, voltados a custo e frotas. No centro da linha, os 2 litros assumiu o papel decisivo, especialmente na configuração 16 válvulas, conhecida internamente como C20XE, com cerca de 150 cavalos. Esse motor foi um dos conjuntos mais respeitados da engenharia da marca nos anos 90. Era robusto e tinha capacidade de giro e eficiência, além de servir como base para aplicações esportivas e de competição em outros modelos do grupo. No topo da oferta surgiram soluções menos convencionais para o segmento. O V6 de 2.5 litros com aproximadamente 170 cavalos elevou o posicionamento do carro dentro da categoria. Mais raro e tecnicamente significativo foi o Vectra 4x4 Turbo, equipado com motor de 2 litros sobrealimentado, potência em torno de 204 cavalos e sistema de tração integral derivado de soluções já vistos no Calibra Turbo. Essa versão existiu como vitrine de engenharia e como um exercício de homologação técnica, não como um produto de volume, e evidenciou o limite superior que a plataforma podia atingir. Além das versões sedã, a primeira geração também foi oferecida como hatchback de 5 portas, uma decisão coerente, mas que teve aceitação desigual. Em alguns países, a carroceria hatch foi valorizado pela versatilidade, mas em outros perdeu espaço rapidamente para os sedãs. No campo esportivo, o protagonismo competitivo esteve concentrado sobretudo no Calibra e em modelos menores como o Kadett GSI. Ainda assim, a base do Vectra foi utilizada em campeonatos nacionais de turismo, funcionando como laboratório técnico para desenvolvimento de suspensão e freios dentro do ambiente que mais tarde se consolidaria sob os regulamentos Super Touring. Essa ligação ganhou expressão máxima no Reino Unido, onde o modelo era comercializado como Vauxhall Cavalier. Em 95, John Cleland conquistou o título da PTCC ao volante de um Cavalier em uma das fases mais competitivas da história do campeonato.
Ao longo de seu ciclo, a primeira geração também recebeu atualizações pontuais, incluindo um facelift em 92, que prolongaram sua competitividade até a chegada do sucessor. Ao final da produção, o Vectra A havia cumprido exatamente o papel para qual foi concebido: substituir um projeto esgotado, estabelecer uma base técnica moderna, sustentar uma gama mecânica extensa e demonstrar, inclusive em pista, que havia espaço para evolução. A segunda geração marcou o ponto de maturidade que o projeto precisava. Lançado em 95, o Vectra B precisava ser competitivo tanto no uso cotidiano quanto no ambiente de pista, que, naquele momento, influenciava fortemente o desenvolvimento e a comunicação dos sedãs. A base estrutural foi profundamente revista em relação ao antecessor. Houve ganhos mensuráveis em rigidez torsional, essenciais para atender às normas de impacto mais severas e para melhorar o comportamento dinâmico. A suspensão passou por recalibração completa, buscando maior estabilidade em altas velocidades sem comprometer conforto em longas distâncias. O crescimento dimensional foi contido, mas o peso aumentou de forma perceptível, reflexo direto da incorporação de reforços estruturais, equipamentos de segurança e maior isolamento acústico. A gama mecânica dessa geração foi uma das mais abrangentes do segmento. As versões de entrada mantiveram motores 4 cilindros de 1.6 e 1.8 litros, agora mais eficientes, com potências aproximadas de 115 cavalos. No centro de linha, os 2 litros assumiu papel decisivo com versões entre 136 e 150 cavalos. Novamente, o motor V6 de 2.5 litros ajudou a posicionar estrategicamente o Vectra entre os seus concorrentes, enquanto o posterior 3.0 litros ultrapassava a marca dos 200 cavalos, apresentando um novo patamar de desempenho. Paralelamente, a linha diesel ganhou peso estratégico, com motores turbodiesel de 2.0 e 2.2 litros, voltados a mercados onde torque, eficiência e economia eram fatores decisivos. O desenho exterior acompanhou essa evolução com linhas mais suaves e integradas, melhor eficiência aerodinâmica e aparência mais sofisticada. No interior, houve avanços claros em ergonomia e qualidade percebida, ainda que sem ambição de liderança absoluta, frente a rivais de posicionamento mais elevados, como o Passat. O resultado foi um produto mais maduro, competitivo e coerente com o que o segmento médio europeu exigia naquele momento. Nas pistas, essa geração atingiu seu ponto mais alto. A consolidação do regulamento Super Touring transformou os campeonatos de turismo em arenas técnicas de altíssimo nível, e o Vectra B se tornou um dos protagonistas desse cenário. O modelo passou a competir de forma consistente, enfrentando rivais diretos como Nissan Primera, Ford Mondeo, Volvo S40 e Renault Laguna. O Vectra era construído e preparado inicialmente pela Ray Mallock Limited, referência técnica do campeonato, e posteriormente evoluído por equipes como a Triple Eight, responsáveis por ajustes finos de suspensão, aerodinâmica e confiabilidade ao longo das temporadas. Em corridas, o carro utilizava motores aspirados de 2 litros altamente preparados, com potências na faixa dos 300 cavalos, operando em regimes de rotação elevados. O regulamento impunha peso mínimo e severas restrições técnicas, o que tornava o acerto de suspensão, geometria e aerodinâmica tão decisivos quanto o desempenho do motor. A rivalidade com a Nissan Primera se tornou um dos eixos técnicos da era Super Touring. Enquanto o modelo japonês se notabilizou por precisão e eficiência, o Vectra construiu reputação de estabilidade e consistência ao longo de provas completas, características fundamentais em campeonatos extremamente disputados. Essa disputa ajudou a elevar o nível técnico do desenvolvimento e consolidou o sedã da Opel e da Vauxhall como uma das plataformas mais respeitadas da categoria. A experiência em competição teve reflexos claros no produto de rua, como ajustes de suspensão, sensação de direção e posicionamento esportivo de versões específicas foram influenciados pela vivência em pista, reforçando a ligação entre o carro vendido ao público e ao que competia.
Já a terceira geração representou uma mudança estrutural na filosofia do projeto. Apresentado em 2002, o Vectra C surgiu em um contexto em que o segmento médio europeu já não era guiado pelas mesmas prioridades da década anterior. Segurança, eletrônica embarcada, conforto acústico e modularidade passaram a dominar o processo de desenvolvimento, enquanto a ligação direta com o automobilismo de turismo perdia peso sobre as decisões da fábrica. A principal ruptura técnica foi a adoção da plataforma GM Epsilon, arquitetura concebida para atender múltiplos mercados e diferentes níveis de exigência regulatório, priorizando rigidez estrutural, absorção de impacto e capacidade de integração eletrônica. Em comparação ao antecessor, o modelo cresceu em dimensões e peso de forma significativa, resultado direto da incorporação de novos sistemas de segurança, maior isolamento acústico e uma estrutura bem mais complexa. O ganho em refinamento foi evidente, mas a agilidade e a leveza que haviam caracterizado o Vectra B claramente não eram mais prioridades. Em algumas versões, a busca por conforto e estabilidade foi reforçado com a adoção do sistema IDS Plus, que integrava controle eletrônico de amortecimento e gerenciamento dinâmico do chassi e permitia ajustar o comportamento do carro conforme a condução e as condições de uso. As opções de motores acompanhou esse salto de complexidade. As versões a gasolina incluíram 4 cilindros de 1.8 e 2.2 litros com potências entre 120 e 155 cavalos, além de uma oferta robusta de motores V6. As unidades de 2.6, 2.8 e 3.2 litros elevaram o patamar de desempenho e suavidade, com algumas versões superando os 210 cavalos. Essas variações de opção de motores trouxeram maior refinamento e capacidade em altas velocidades, mas também ampliaram custos, peso e complexidade de manutenção. Também tiveram os motores diesel com a adoção de unidades Common Rail, especialmente os 1.9 e 2.2 CDTI, voltados a longas distâncias e uso intensivo. O torque elevado e o consumo contido dessas versões sustentaram boa parte da relevância comercial do modelo na Europa. A presença em pista continuou, mas com peso claramente menor. A era Super Touring havia se encerrado e os campeonatos de turismo atravessaram um período de reconstrução de regulamento. O Vectra C participou de competições nacionais e regionais, mas sem o protagonismo nem o investimento estruturado que haviam definido a geração anterior. A plataforma, mais pesada e complexa, já não era ideal para o tipo de competição que havia consagrado o Vectra B. O segmento médio também caminhava para produtos mais próximos do que hoje se entende como sedãs executivos. Enquanto o automobilismo buscava novos formatos e categorias, a terceira geração cumpriu o papel de transição. Tecnicamente, foi o Vectra mais sofisticado já produzido, com níveis inéditos de segurança, eletrônica e conforto. Historicamente, marcou o ponto em que a linha deixou de ser associado de forma direta à pista e passou a representar um sedã médio orientado a refinamento e uso racional. Embora concebido como um sedã médio essencialmente europeu, o Vectra teve uma trajetória internacional relevante, ainda que fragmentado. Fora da Europa continental, o modelo não foi tratado como produto global padronizado, mas como base técnica adaptável a diferentes marcas e estratégias dentro da General Motors. Essa abordagem permitiu expansão geográfica, mas também expôs os limites de um projeto pensado prioritariamente para um contexto específico. No Reino Unido, o Vectra foi comercializado sob a marca Vauxhall e ocupou posição central no segmento médio. Ali, o modelo teve papel estratégico tanto no mercado civil quanto em frotas corporativas e governamentais. A aceitação também foi reforçado pela forte ligação com o BTCC, especialmente nas gerações A e B, que ajudaram a consolidar a imagem do carro como um produto técnico sólido, estável e adequado ao uso intensivo. O nome Cavalier, usado na primeira fase, foi abandonado em favor do Vectra, justamente para alinhar a identidade britânica à europeia. Na Austrália, o modelo foi vendido sob a marca Holden, mas com um posicionamento bem distinto. O mercado local sempre privilegiou sedãs maiores e motores de maior cilindrada, o que colocou o Vectra em uma posição marginal dentro da gama.
Apesar de adaptações pontuais em motorização e equipamentos, o carro nunca atingiu grande relevância comercial, sendo visto como uma alternativa mais compacta e eficiente, mas sem apelo emocional forte frente aos produtos tradicionais da Holden. Em mercados asiáticos e do Oriente Médio, o Vectra apareceu de forma limitada, geralmente como veículo importado, associado a um padrão europeu de condução e acabamento. Nessas regiões enfrentou concorrência direta de sedãs japoneses com reputação consolidada, de confiabilidade e custo de manutenção mais previsível, o que restringiu sua penetração a nichos específicos. Já na América Latina, por sua vez ele teve a sua própria história. Vectra, você vai entender quando tiver um. Em alguns países, o Vectra foi introduzido como produto aspiracional, posicionado acima de sedãs compactos e médios. A adaptação mecânica e estrutural variou conforme a capacidade industrial de cada mercado, resultando em versões significativamente diferentes das europeias. Essa fragmentação reforçou a percepção de que o Vectra era menos um carro global e mais um conceito técnico, podendo ser reinterpretado regionalmente. Do ponto de vista esportivo fora da Europa, a presença em pista foi quase sempre residual. Não houve programas estruturados de competição internacional comparáveis ao BTCC. Em alguns países, o modelo apareceu em campeonatos nacionais de turismo ou eventos regionais, mas sem continuidade ou impacto simbólico relevante. Entretanto, um lugar chamou muita atenção. Teve trajetória à parte. No Brasil, foi marcado por uma lógica própria, diferente daquela que orientou o modelo em seu mercado de origem. Ainda em 93, o mercado ainda digeria a abertura às importações, quando o Vectra desembarcou. Ele chegou como um importado para substituir o Monza no catálogo da Chevrolet, e trouxe consigo algo que o mercado nacional não estava muito acostumado a ver num sedã médio: a atitude. Era a primeira geração, o Vectra A, e ele já chegou se posicionando diferente. Motor 2.0, câmbio de 5 marchas, dianteira baixa, visual frontal mais fechado. Frente ao Santana e ao Tempra, parecia ter vindo do futuro, mais moderno, menos conservador do que os rivais. A versão GSI levava isso ainda mais longe, com motor 2.0 de 16 válvulas e cerca de 150 cavalos. Fazia os 100 km em torno de 9 segundos. No meio dos anos 90, esse número significava muita coisa para um sedã médio. Junto de freios ABS e airbag, o carro entregava uma proposta que poucos concorrentes conseguiam contestar. Mais do que números, o Vectra entregava postura. E ali, naquela primeira geração, já estava a semente do que o Vectra se tornaria. O Vectra B começou a ser produzido no Brasil em 96 e ficou na linha até 2005, acumulando mais de 300 mil unidades fabricadas no país. Foi a fase mais importante da história do modelo por aqui, e provavelmente a mais lembrada por quem viveu naquela época. As versões GLS e CD ampliaram o alcance com ar digital, computador de bordo e acabamento que justificava o preço. O GSI manteve a pegada mais agressiva para quem não queria abrir mão de desempenho. Mas o que realmente definiu o Vectra B não foi nenhuma versão específica, mas o desejo por ser um carro de executivo jovem, de quem estava subindo na vida e não queria um sedã comportado demais. O carro tinha presença, por onde chegava, as pessoas notavam. A Stock Car ajudou a alimentar esse imaginário. O Vectra de corrida era invocado mecanicamente. Como um modelo na pista, ganhou ainda mais atenção e notoriedade. Foi nesse período que ele passou a ser considerado um bad boy do segmento. O Vectra B contrastava muito com seus rivais que apostavam em ser mais discretos. Em 2005, a terceira geração chegou para atualizar o modelo e enfrentar um cenário que já estava mudando. O Vectra C usava a base derivada do Opel Astra H, adotava a suspensão traseira por eixo de torção e incorporava os motores flex, que, àquela altura, já não eram mais um grande diferencial. Em 2009, a atualização chamada Next Edition tentou soprar um novo fôlego no modelo com mudanças visuais e ajustes mecânicos, o que funcionou até certo ponto. O problema é que o segmento médio estava se tornando cada vez mais exigente, cada vez mais disputado por plataformas globais recentes, e o Vectra estava se esgotando. Em 2011, a produção foi encerrada e o Chevrolet Cruze assumiu o lugar, que é uma baita nave também, viu?
No Brasil, a história mais afetiva, por quase 2 décadas, ele atravessou 3 gerações e construiu uma reputação que poucos sedãs médios conseguiram, a de um carro com personalidade. Motor forte para os padrões da época, design agressivo acima da média, mecânica confiável e uma presença constante nas ruas e no imaginário urbano fizeram dele o carro dos sonhos de uma geração inteira. O encerramento do nome Vectra não foi consequência de um declínio isolado do modelo, mas o resultado direto de transformações estruturais no mercado automotivo europeu e na estratégia da própria Opel dentro do grupo General Motors. Ao final da década de 2000, o segmento já não estava ocupando posição central que tivera em tempos de outrora, pressionado por mudanças regulatórias, novas expectativas de consumo e pela ascensão de outras categorias. Do ponto de vista industrial, o aumento contínuo de exigências em segurança, emissões e tecnologia elevou significativamente a complexidade e o custo de desenvolvimento, e manter um projeto regional de médio porte, como o Vectra, ficou menos eficiente dentro de uma lógica que passava a priorizar plataformas globais altamente moduláveis. A plataforma Epsilon, que sustentou o Vectra C, já apontava nessa direção, mas também evidenciava os limites do conceito ao tentar conciliar múltiplos mercados como um produto originalmente pensado para a Europa. A substituição do Vectra pelo Opel Insignia representou essa mudança de forma clara. O novo modelo foi concebido desde o início com ambição global maior, posicionamento mais elevado e foco explícito em tecnologia, segurança e imagem de marca. A era dos campeonatos Super Touring, que havia sustentado grande parte da relevância esportiva do Vectra B, terminou no início dos anos 2000, pressionado por custos elevados, complexidade técnica excessiva e a perda do apelo junto ao público. E como de costume, eu sempre falo após o take 2 daqui da nossa marca, a Born Too Fast, eu queria pedir para você aquele voto de confiança e entrar no link que está na descrição ou escanear esse QR Code que aparece em algum momento da tela para você ter acesso aos 3 modelos que a gente fez pensado com muito carinho e para você que pertence a essa comunidade. Essa aqui, viajou o mundo todo, não perdeu a cor, não encolheu, não desbotou e eu te garanto, meu caro, que serve para qualquer tipo de rolê, desde a academia até a noite ali para sair com a gata, e tem um modelo mais minimalista, desde aquele com mais estampas elaboradas. Então, não custa nada você entrar aí nesse link ou no QR Code durante o vídeo. Agora pode ir pro final. Com o fim desse ambiente competitivo, desapareceu também uma das principais vitrines técnicas que justificavam o investimento no modelo. Analisando em retrospecto, o legado do Vectra é claro e bem delimitado. Ao longo de suas gerações, ele representou a evolução do sedã médio europeu em diferentes fases da indústria. A primeira geração estabeleceu uma base técnica moderna e validada. A segunda atingiu o auge ao conciliar engenharia, mercado e competição em um período único do automobilismo de turismo. E a terceira refletiu a transição para um produto mais complexo, confortável e eletronicamente avançado, já inserido em um contexto menos favorável ao protagonismo esportivo. O legado do Vectra está menos na nostalgia e mais no fato de ter sido um dos últimos sedãs médios a operar plenamente no perfeito equilíbrio entre engenharia, mercado e competição. E como dito lá no começo, muitos aqui irão reconhecer sua grandeza e importância se você realmente entende de carros, mesmo sem ter tido o devido reconhecimento. E isso é comum. Outro grande exemplo é o carro de bilhões, o LFA, um carro que revolucionou, mas que tirou a vida de seu próprio criador. Eu te conto mais nessa história em segundos. E não se esquece de conferir a nossa marca, a Born Too Fast, não custa nada aí, tem um link na descrição. Te vejo já!